Botar aqui, começar a gravar a captura de tela. Joguinho family friendly. Não, joguinho family friendly, o Resident Evil é. Quer dizer, o LoLzinho, né? O LoLzinho é family friendly, né? Mas só bonequinho, fadinha. Que possamos dizer, meus irmãos, minhas irmãs. Aí, pai tá. Ó, Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu uma figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, eu não vou conseguir extrair toda a espiritualidade e a grandiosidade que tem nesse evangelho, porque tem muita coisa que a gente pode extrair desse evangelho. Então eu vou pelo menos pegar alguns pontos que pelo menos para mim me tocam mais. Antes de qualquer coisa, vamos só relembrar para onde Jesus estava indo. Jesus estava entrando em Jericó e nesse momento ele estava voltando para Jerusalém, ou seja, ele já estava indo de encontro para o momento da sua paixão. Ele estava indo de encontro para a sua morte de cruz. Ainda assim, isso não abalou Jesus, ele ainda seguia fazendo seu apostolado. Ele ainda tinha muitas almas e muitos corações para salvar. Um deles era o de Zaqueu. E a primeira coisa que me toca nesse evangelho é a postura de Zaqueu. Zaqueu, ele era odiado tanto pelo povo judeu, que era o povo de Deus, né? Como pelos romanos, porque ele era cobrador de impostos. O cobrador de impostos era muito odiado nessa época, por 2 motivos. Primeiro, ele meio que traiu o seu povo judeu para ser um subordinado de Roma e cobrar os impostos do próprio povo. Ou seja, ele era odiado pelo povo judeu por causa disso. Para o povo judeu, ele era como se fosse um traidor do seu povo. E também era odiado por Roma, porque para Roma ele era só um subordinado e duas caras, vamos assim dizer. Caramba, traiu o próprio povo para servir a gente. Que trouxa, né? Ou seja, é um cara literalmente odiado, porém muito rico. Muito rico. E nesse contexto, Zaqueu, que aqui no próprio texto fala, muito rico, ele era muito rico, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e ele queria encontrar Jesus. Por que ele queria encontrar Jesus? Porque ele queria encontrar o Nazareno. Porque ele queria encontrar um cara que veio de origem humilde, Nazaré. Nazaré era um canto super humilde, super pobre mesmo nessa época. Por que ele queria encontrar um cara que ele ouviu falar que era um cara do bem? Porque muito provavelmente Zaqueu, mesmo tendo todos os bens que ele possuía, ele não estava plenamente feliz.
Ele não vivia uma perfeita alegria dentro da sua vida. Só se estou gravando? Estou gravando. Ele não vivia uma felicidade. Porque, em teoria, por que Zaqueu queria ver Jesus? Por quê? Porque ele estava tanta vontade de ver Jesus. Se ele já tinha os bens, se ele já tinha riqueza, se ele já tinha uma vida feita, por assim dizer. Quem não quer ver Jesus, na verdade, meus amigos? Quem não quer encontrar Jesus? Eu não vejo o caso de uma pessoa que não queira, de fato, não quero saber de Jesus. Não, todos nós queremos encontrar Jesus. Só que temos que tomar a postura de Zaqueu para encontrar Jesus. Jesus, se tomasse uma postura preguiçosa e não fosse realmente, digamos assim, violento de coração para poder encontrar Jesus, talvez ele não acharia Jesus e talvez a Jesus não entraria à sua casa. Quando ele viu a multidão, por ser baixo, por ser limitado, ele não vou desistir. Subiu a árvore, pá. Jesus falou: Zaqueu, desça, eu vou ao encontro do teu encontro. Engraçado que aí já vem para uma segunda parte do evangelho. Zaqueu, nós podemos nos colocar muito na vida de Zaqueu, tipo, de termos essa postura de devemos encontrar Jesus. Mas naquela época, quando a pessoa era pecadora, quando a pessoa ela era impura, por assim dizer, pela tradição, se você adentrasse a casa dessa pessoa, você também se tornaria impuro, você também se tornaria pecador. E Jesus veio quebrar essa lógica. Não, muito pelo contrário. Aonde há pecado, aonde está perdido, o Filho do Homem vai procurar e salvar. Na verdade, Jesus veio ensinar o contrário. Aonde há pecado, aonde abunda o pecado, superabunda a misericórdia, superabunda a graça de Deus. Deus veio ao encontro não dos sadios, mas dos doentes. Por isso que ele quis chegar na casa de Zaqueu. Porque ele sabia que Zaqueu era um homem que estava literalmente perdido. Perdido. Muito preso em suas riquezas e muito preso em si mesmo. Mas ele queria a mudança, ele queria ter esse encontro. De tal forma que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, quando Zaqueu teve esse encontro com Jesus na sua casa, ele falou, né? Ele teve uma experiência com o olhar de Cristo, com o amor de Deus. E qual foi a atitude dele? Vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu se reconhece pecador, se reconhece pequeno, se reconhece uma pessoa que precisa mudar, mas isso não abala ele. Ele já vai ir ao encontro e fazer uma mudança, porque Jesus adentrou a sua casa. E é legal que no Evangelho, casa simboliza muito o coração do homem. Nossa casa é o nosso coração. E quando fala, hoje a salvação entrou nesta casa, Jesus aqui se refere não àquela casa física de Zaqueu, mas ao coração daquele homem. Porque este homem também é filho de Abraão e ele veio procurar e salvar o que estava perdido. E a pergunta hoje qual é? Meu irmão, minha irmã, o que é que falta por parte da nossa postura para que Deus adentre a casa do nosso coração? Porque Zaqueu, atitude concreta de conversão, exatamente, manhã. Quando Jesus adentra a casa daquele homem, adentra o coração daquele homem, a mudança dele é clara, a mudança de postura. Porque ele ficou face a face com a verdade, ele ficou face a face com a alegria. Ele viu que a alegria não estava nos seus bens, mas estava em um coração, em um homem, em Jesus Cristo. E o que é que falta hoje para também nós termos esse encontro com Jesus? O que é que nos impede hoje de nós buscarmos o sacramento da confissão? O que é que nos impede hoje de nós não buscarmos o sacramento da Eucaristia? O que é que nos impede hoje de não buscarmos a nossa oração pessoal diária? O que é que nos impede hoje a atitude de rezar o Santo Terço? Porque Zaqueu, para ter esse encontro com Jesus, ele poderia ter parado aqui, pois era muito baixo, ponto, e acabou o evangelho, perdeu essa parte aqui todinha. Mas não, ele correu à frente, subiu na figueira, queria falar com Jesus, ele queria falar com Jesus. Que essa nossa atitude seja a mesma, pessoal. Que nós tenhamos essa sede de Cristo. Porque por mais que ele seja muito rico, por mais que ele fosse muito rico,
seu coração ainda continuava inquieto, seu coração não era plenamente feliz. E aí ele viu, com o encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que ele viu que a alegria dele não estava nas riquezas. Tanto que ele falou que vai dar metade de todos os bens dele aos pobres e devolver 4 vezes mais daqueles que ele tirou muito. Porque o coração dele foi habitado por Cristo. E diante dessa habitação ele entendeu que a felicidade não está nos bens, não está no ter, não está no poder, não está no prazer, mas está em amar. Porque é muito mais feliz quem faz o outro feliz. Amém? Amém, né? Esse evangelho ainda tem muita coisa, muita riqueza que a gente poderia explorar, mas a gente passaria dias e dias falando sobre ele, porque tem muita coisa que a gente consegue explorar. Mas fica esse dever de casa, né? A casa simboliza o coração. O que é que falta de nossa atitude para deixar Deus adentrar o nosso coração e promover essa mudança? Como o próprio Zaqueu mudou, a salvação entrou no coração de Zaqueu. Amém? Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vou encerrar aqui a gravação.